Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o último Uchiha. Extermínio iminente. Parte 24. Capítulo 248. Tsunade ficou tão furiosa que quase jogou Shizune na mesa e deu uma palmada nela para desabafar sua raiva. Quando Ian estava prestes a elogiar Shizune, a garota travessa, que claramente havia aprendido a causar problemas, colocou mais lenha na fogueira. Afinal, Ian já provou, Okage-sama. Você esqueceu? Tsunade. Ian. Naquela noite, Shizune foi deixada sozinha no escritório do Okage, lamentavelmente ignorada por todos. Enquanto isso, Tsunade, que estava fervendo de raiva há pouco tempo, pronta para matar Ian, agora caminhava de braços dados com ele até uma churrascaria para um banquete particular. A pobre secretária se tornou alvo de uma campanha de intimidação conjunta do Okage e de seu conselheiro. Suas esperanças de um churrasco se dissiparam. Por favor, entregue isso no escritório do Okage e entregue para Shizune. No restaurante de churrasco, Ian colocou um pouco de carne grelhada fresca em uma caixa para a viagem e pediu à equipe que a entregasse no prédio do escritório do Okage para que Shizune pudesse satisfazer seus desejos e encher seu estômago. Você ainda tem um pouco de consciência, pirralho. Shizune não está pensando em você à toa. Tsunade, com o rosto vermelho de tanto beber, lançou um olhar de aprovação para Ian. Ian a ignorou e colocou a carne recém-servida na grelha. Tsunade estava ocupada demais bebendo e comendo para se preocupar em cozinhar. Esperar que ela grelhasse a carne era quase uma fantasia. Você acha que as 5 grandes vilas Shinobi podem eliminar a Akatsuki desta vez? Entre mordidas no churrasco, Tsunade não conseguiu deixar de expressar suas dúvidas. Improvável. Ian largou os hashis, limpou a boca, tomou um gole de suco e balançou a cabeça firmemente. A Akatsuki não é tão simples quanto parece à primeira vista. Se fossem apenas a Megakuri e alguns ninjas rebeldes, eles não seriam uma grande ameaça. Apenas um punhado de criminosos de rank S incapazes de causar o verdadeiro caos. O verdadeiro terror desta organização reside em seu líder. Se tivesse tempo de preparação suficiente, os 6 caminhos de Pain de Nagato poderiam, sozinho, derrubar uma vila Shinobi inteira. E desta vez, as 5 grandes vilas estavam unindo forças contra a Akatsuki. Mas nenhum deles se dispôs a usar todas as suas forças. O resultado? Nem Ian conseguia prever com certeza. Uma coisa era clara, não seria uma vitória fácil. Felizmente, Konoha estava apenas desempenhando um papel coadjuvante. As forças principais eram Kumogakure e Iwagakure. Não importa quantas baixas essas duas aldeias sofressem, Ian não perderia o sono por isso. O poder dos olhos do sábio está muito além do que podemos imaginar. Felizmente, Konoha está lá apenas para enfeitar desta vez. Se as coisas derem errado, podemos recuar. Você realmente acha que Akatsuki pode enfrentar as 5 grandes vilas? Tsunade achou difícil de acreditar. Mas quantas das palavras de Ian já foram falsas? Ela não teve escolha a não ser levá-lo a sério. Você verá quando chegar a hora. Acho que ficará feliz que a aldeia não se envolveu muito. As outras aldeias podem acabar sofrendo pesadas perdas. A propósito, você vai participar dessa operação conjunta? Não. Após um momento de consideração, Tsunade balançou a cabeça decisivamente. Eu ficarei na aldeia. Assuntos externos são de sua responsabilidade. Essa é a divisão de trabalho que combinamos, certo? Há muita coisa acontecendo na aldeia agora. Não tenho energia para me concentrar em assuntos externos. O Okage estava sempre ocupado. Todas as gerações de Okage eram iguais. Basta olhar para o terceiro Okage e Naruto, tão sobrecarregados de trabalho que mal tinham tempo de ir para casa para comer ou passar tempo com suas esposas. Tsunade não era exceção. Mas depois de delegar assuntos externos a Ian, sua carga de trabalho diminuiu consideravelmente. Embora o terceiro Okage não estivesse totalmente satisfeito com esse arranjo, Tsunade não era alguém que ele pudesse influenciar facilmente. Depois de não conseguir convencê-la, ele simplesmente fingiu não saber e silenciosamente se retirou para sua vida pacífica. Os homens cuidam do exterior, as mulheres cuidam do interior? Ian não conseguiu evitar rir. Um assunto tão sério, mas a maneira como você fala faz parecer um casal dividindo tarefas. Você está pedindo outra surra, não é? As veias na testa de Tsunade saltaram novamente. Escute aqui, pirralho. Vou te dar uma chance. Se você ousar admitir, eu ousarei ir até o fim. Você continua me provocando, zombando da minha idade. Acha mesmo que eu sou de ferro? Você está falando sério? Tsunade estava bêbada. No momento em que essas palavras saíram de sua boca, Ian soube que ela estava perdida. Uma olhada nas garrafas vazias de bebida na mesa confirmou. Ela estava completamente bêbada. Caso contrário, a normalmente composta Tsunade nunca teria lançado um desafio tão ousado. Vamos! Sem se importar se a garrafa iria quebrar, Tsunade a jogou de lado, passou um braço em volta do pescoço de Ian e o arrastou para fora. Okage-sama, conselheiro-sama. Assim que saíram da sala privativa, encontraram um funcionário da churrascaria. O funcionário, totalmente imperturbável, sorriu educadamente e perguntou: será que isso vai ser? Coloque na minha conta. O Okage está bêbado. Entendido. Por favor, tome cuidado. Ian era frequentador assíduo do restaurante, e pagar a conta não era nada incomum. O estabelecimento nunca se preocupou com a possibilidade de ele pular a conta. Você realmente vai fazer isso? De volta a casa, Ian tentou fazer com que Tsunade o libertasse. Mas a mulher o arrastou direto para o quarto com uma força assustadora, nenhuma resistência conseguiu se livrar dela.
Uma mulher que treina com força sobre-humana é assustadora. Esse tipo de poder bruto não era algo que uma pessoa comum conseguiria suportar. Pare de falar e se apresse. Com um puxão forte, Tsunade puxou Yan para o quarto e chutou a porta atrás deles. No dia seguinte, Tsunade chegou ao escritório do Hokage com olheiras profundas. Shizune, sempre atenciosa, trouxe-lhe uma xícara de chá quente. Hokage-sama, você não dormiu bem ontem à noite? Bebeu demais de novo? Tome um chá. Dormir? Que sono! Ela teve uma briga com o Uchiha Yan, uma briga que durou muito tempo. Quando finalmente pararam, o amanhecer já estava raiando. Como uma Hokage responsável, Tsunade não teve escolha a não ser arrastar seu corpo exausto para o trabalho. Depois de tomar um gole de chá e se sentir um pouco melhor, ela murmurou baixinho. Hokage-sama, o que você disse? Percebendo os lábios de Tsunade se moverem, Shizune inclinou a cabeça, confusa. Tsunade piscou e então balançou a cabeça. Nada. Só estou dizendo que dei uma lição naquele pirralho do Yan ontem à noite. Finalmente o coloquei no devido lugar. A inocente e desinformada Shizune deu uma risadinha. Espero que você não tenha destruído a casa enquanto lutava. O que Shizune não entendia era que nos dias seguintes, Yan e Tsunade pareciam discutir com muito menos frequência. Yan parou de provocar Tsunade, e o temperamento dela melhorou significativamente. Será que brigar pode realmente ajudar a estabilizar as emoções? O pequeno cérebro de Shizune não conseguia entender a lógica. Komogakure agiu rapidamente. Após garantir os fundos, eles imediatamente voltaram seus esforços para persuadir as outras aldeias. Enquanto os outros hesitavam, eles usaram o acordo de Konoha como alavanca. Se até Konoha e como estão dispostos a agir contra Akatsuki, o que impede o resto de vocês? Após discussões internas, as outras aldeias finalmente aceitaram a proposta de Komogakure. Assim, a operação conjunta das 5 grandes vilas Shinobi foi finalizada. Uma operação conjunta dessa escala exigiu uma cúpula dos 5 Kages. Tsunade não tinha vontade de comparecer, mas embora ela pudesse delegar a maioria dos assuntos a Yan, faltar a cúpula seria motivo de críticas. Então ela decidiu comparecer junto com Yan. Quando a cúpula terminasse, ela retornaria para a aldeia, deixando o resto para ele. Capítulo 249. Quanto à forma como as outras aldeias organizavam seus negócios, isso era problema delas. De qualquer forma, os assuntos subsequentes de Konoha seriam tratados por Yan. O local para a cúpula dos 5 Kages foi novamente definido na neutra Terra do Ferro, conforme solicitado pelas outras aldeias. Komogakure queria sediar a cúpula em sua própria aldeia, mas as outras aldeias não estavam dispostas. Assim, a Terra do Ferro tornou-se a melhor alternativa. Desde que assumiu o cargo, Tsunade herdou uma bagunça e não se preocupou com formalidades como montar um pelotão de guardas Hokage. Portanto, sua segurança durante a viagem ficaria a cargo da Anbu reformada. Para esta cúpula dos 5 Kages, Konoha não precisa se envolver muito. Komogakure assumirá a liderança. Tudo o que precisamos fazer é evitar atiçar as chamas, e Vagakure cuidará disso. Quando se tratou da cúpula dos 5 Kages, havia uma questão crítica que exigia atenção, autoridade de comando. Todas as aldeias queriam ter controle sobre ela, até mesmo Konoha. No entanto, como Komogakure já havia garantido a cooperação de Konoha por meio de negociações anteriores, a autoridade de comando estava essencialmente fora das mãos de Konoha. As 4 aldeias restantes teriam que lutar por ela. Embora Konoha não tivesse necessidade de competir pelo comando, eles também não podiam ficar abertamente do lado de Komogakure. Uma única posição de comando é suficiente para fazê-los discutir sem parar. Mesmo dentro de uma única aldeia, reunir 5 unidades ninja sem um comandante unificado poderia levar a disputas pela liderança. Agora, com todas as 5 grandes aldeias reunidas, era inevitável que as cabeças se chocassem na luta pelo controle. No mínimo, Komogakure e Vagakure não recuariam facilmente. Tanto Onoki quanto Ai eram homens com fortes desejos de controle. Fazê-los abrir mão do comando seria difícil. A propósito, a Shizune tem agido de forma estranha ultimamente. Ela até acha que eu tenho descansado na sua casa com muita frequência. Só de mencionar isso, Tsunade ficou irritada. Minha pequena secretária não está passando dos limites? Você pode culpá-la? Yan lançou a Tsunade um olhar que dizia, você causou isso a si mesma. Yan e Tsunade caminhavam na frente, falando em voz baixa, enquanto a Anbu seguia à distância. Viajando com pouca bagagem, o grupo entrou na Terra do Ferro em um dia. Ao contrário de Vagakure e Komogakure, que buscavam dominar tudo, Yan e Tsunade planejaram sua chegada com cuidado. Eles chegaram quase ao mesmo tempo que Kirigakure e Sunagakure. Yan não tinha interesse em ver Onoki e Ai se encarando, trocando insultos velados. Eu não esperava que o Hokage chegasse por último. Cruzando coincidentemente o caminho da delegação de Sunagakure, Rasa cumprimentou Tsunade. Eu não esperava que o Kazekage deixasse o País do Vento com tanta ansiedade para ir para o País do Ferro. Parece que você está determinado a garantir algo relacionado a Akatsuki. Tsunade sorriu levemente, rebatendo sem esforço o sarcasmo de Rasa. No momento em que se conheceram, o ar já estava carregado de tensão, e isso era entre Konoha e Sunagakure. Só podíamos imaginar o quanto seria pior quando Iwagakure e Komogakure estivessem na mesma sala. Rasa, tendo sido imediatamente rebatido por Tsunade, optou por não pressionar mais e seguiu em frente com sua comitiva. Yan e Tsunade seguiram atrás. Aquele cara finalmente saiu do deserto. Achei que ele passaria a vida inteira cavando ouro.
O fato de que o Kazekage de Sunagakure dependia da mineração para sustentar sua vila não era exatamente um segredo no mundo shinobi, embora poucos ousassem dizer isso em voz alta. A voz de Tsunade não era baixa e rasa que caminhava à frente, sem dúvida a ouviu. Seus lábios se contraíram, mas ele não demonstrou reação, continuando a avançar com seu grupo. Esta cúpula dos 5 Kages não era formal, então não havia necessidade de o País do Ferro atuar como mediador. As 5 grandes aldeias resolveriam tudo sozinhas, apenas tomando emprestado o território do País do Ferro. Ter a Terra do Ferro supervisionando os procedimentos? A situação ainda não era tão terrível. Os guardas de cada vila permaneceram do lado de fora, com apenas uma pessoa autorizada a acompanhar seu Kage para dentro. A Ambu ficou para trás, enquanto Yan entrou com Tsunade. Dentro do espaçoso salão de reuniões, representantes de Sunagakure, Iwagakure, Kerigakure e Komogakure já estavam sentados, faltava apenas Konoha. Ao entrar na sala, Tsunade tirou o chapéu e o colocou sobre a mesa antes de se sentar no lugar da delegação de Konoha. Yan estava atrás dela. Sem precisar observar atentamente, a tensão no ar era palpável, especialmente entre Onoki e Ai, que estavam sentados próximos um do outro. Antes da chegada das outras aldeias, os dois claramente trocaram algumas palavras, e não foi nada bom. Agora que o Okage chegou, esta cúpula dos 5 Kages começará. Ai, tomando a iniciativa antes que Onoki pudesse, declarou a cúpula aberta em seu papel como parte convocadora. Onoki lançou um olhar furioso para Ai, mas não se levantou para interromper, apenas ficou sentado na cadeira, descontente. Felizmente a Terra do Ferro havia providenciado especialmente para Onoki uma cadeira mais alta. Caso contrário, dada a sua altura, apenas sua cabeça ficaria nivelada com a mesa. Pessoal, nosso propósito aqui é simples, lidar com Akatsuki e a Megakure. Vocês dois devem se conter. Enquanto Tsunade e Rasa permaneceram em silêncio, e Agura, incapaz de tolerar a discussão, lembrou Onoki e Ai. As 5 grandes aldeias eram iguais. Será que as duas não poderiam levar as coisas longe demais? As outras aldeias ainda não tinham declarado suas posições, e essas duas já estavam brigando pelo comando. Eles achavam que Kerigakure, Sunagakure e Konoha não tinham voz ativa? Este velho não quer me desrespeitar. É só que o Raikage está sendo excessivamente dominador. Embora Komogakure tenha convocado esta cúpula, a tentativa do Raikage de tomar o comando é nada menos que tirania. No momento em que Agura terminou de falar, Onoki interrompeu, acusando Ai e deliberadamente agitando as coisas, tentando redirecionar o conflito para ele e colocar os outros contra ele. Onoki, não force. A pele já escura de Ai ficou ainda mais escura, e Agura suspirou. Na verdade, a situação só tinha piorado. Rasa observou a conversa entre Onoki e Ai sem dizer uma palavra. Ele sabia qual era o seu lugar. Não importa o que acontecesse, Sunagakure não poderia competir com Iwagakure ou Komogakure. Rasa não era páreo para Onoki ou Ai. Então, por que se envolver? Ele simplesmente os deixaria lutar. Eu sabia. Tsunade resistiu à vontade de revirar os olhos. Era exatamente por isso que ela não queria comparecer à cúpula. Nada de produtivo resultaria disso, apenas discussões sem fim. Chega, vocês dois. Estamos aqui para nos unir contra Megakure e Akatsuki, não para assistir vocês discutindo. Konoha não podia tomar partido abertamente, mas quando chegasse a hora, eles ainda teriam que fazer sua presença ser notada. Capítulo 250. Se vocês dois desejam reivindicar o comando, terão que esperar até que todas as negociações sejam concluídas. Discutir sobre essas questões agora não faz sentido. Quando se tratava de influência no mundo shinobi, Konoha sempre manteve uma posição inabalável. Embora a força da vila tenha diminuído nos últimos anos devido a guerras sucessivas, e embora as fracas políticas externas do terceiro Hokage tenham manchado sua reputação, nada disso mudou a posição de Konoha no mundo ninja. Acredito que o Hokage tenha razão. Por que não discutimos primeiro a questão da distribuição de tropas antes de discutir os direitos de comando? A sugestão de Tsunade foi recebida com concordância por Yagura. No encontro dos 5 Kages, havia 2 visões particularmente peculiares. Uma era Onoki, um velho cuja estatura era tão diminuta que parecia uma criança. A outra era Yagura. Bem, esta realmente não parecia diferente de uma criança, tanto em altura quanto em aparência. Claro, Yagura só parecia uma criança. Na realidade, ele não era muito mais novo que o Sannin. Graças à mediação de Tsunade, Onoki e Ia finalmente deixaram de lado sua luta por autoridade e se acalmaram. Por fim, a discussão ridícula chegou ao fim. Esfregando as têmporas latejantes, Tsunade continuou. Pessoal, depois dessas escaramuças passadas, tenho certeza de que vocês perceberam o quão formidável é a organização Akatsuki. Para ser franca, Konoha também sofreu perdas significativas por causa deles. Se permitirmos que esse grupo persista, eles se tornarão uma calamidade. Acordado, Ai encostou-se à mesa com uma expressão sombria. A razão pela qual como convocou esta cúpula é para erradicar a Akatsuki, uma organização perigosa que não pode ser tolerada no mundo shinobi. Se eles não compartilhassem o desejo de derrotar a Akatsuki, os 5 Kage nunca teriam se reunido aqui. Entre as 5 grandes vilas, Konoha era a única que parecia indiferente. As outras estavam todas ansiosas para atacar a Akatsuki o mais rápido possível, com Komogakure e Iwagakure sendo as mais veementes. Depois de perder seu filho e muito shinobi de elite da vila, o ódio de Onoki pela Akatsuki aumentou intensamente.
Não importa o quão forte a Akatsuki seja, eles não passam de um grupo de ninjas desaparecidos de rank S aliados à fraca Megakuri. Se cada uma de nossas vilas enviar um batalhão, isso deve ser suficiente para exterminá-los e apagar a Megakuri do mapa. Proponho que a partir de hoje, a Megakuri seja proibida de se restabelecer como uma vila shinobi. Embora a Terra da Chuva fosse pequena e sua vila insignificante, ela tinha o hábito de produzir ninjas problemáticos. Primeiro o Vianzo da Salamandra e agora a Akatsuki. Nenhum dos dois podia ser subestimado. Eu apoio a proposta do Tsuchikage. Apesar dos interesses conflitantes, se viu em raro acordo com Onoki sobre esse assunto. As 5 grandes vilas uniriam forças para esmagar a Megakuri, desmantelar a Akatsuki e garantir que a Terra da Chuva nunca mais pudesse se tornar uma vila shinobi. Elas paralisariam a nação, reduzindo-a a um país impotente e sem ninjas. Isso foi uma retribuição, uma punição coletiva pelas pesadas perdas sofridas por cada aldeia. Tsunade não tinha objeções. Talvez fosse melhor se a Terra da Chuva se tornasse uma nação sem ninjas, impedindo o surgimento de mais monstros. Concordo. Hasa e Agura também levantaram as mãos em aprovação. Neste ponto, as 5 aldeias foram unânimes. Então, com quantas tropas cada vila contribuirá? Essa era a principal preocupação de Hasa. Sunagakure era pobre e carecia de recursos para guerras em larga escala, então eles precisavam ser cautelosos. Na verdade, ele já estava considerando se poderia explorar as outras vilas, particularmente Konoha, que muitas vezes apoiou Suna no passado. 500 devem ser suficientes. Não fosse pelo risco de complicações imprevistas, acreditava que apenas algumas dezenas de shinobi de elite de cada vila seriam suficientes. A Megakuri em si era insignificante, a verdadeira ameaça era a Akatsuki. Como 5 Kages estavam discutindo a distribuição de tropas, eles naturalmente enviariam os melhores. Enviar fracos só atrairia o ridículo. 500 shinobi de elite de cada vila eram mais que suficientes, pelo menos no papel. Konoha pode ter algumas dificuldades com isso. Ao sinal de Yan, Tsunade falou sem jeito. Konoha não consegue reunir nem 500 homens? Tá brincando? Suna nem tinha reclamado ainda. Em um instante, 4 pares de olhos, o Raikage, o Tsuchikage, o Kazekage e o Mizukage, se voltaram para Tsunade. Apesar de sua vasta experiência, Tsunade não conseguiu evitar um leve rubor. Afinal, aquilo era uma farsa. Deixe-me explicar. Parado atrás de Tsunade, Yan deu um passo à frente. Como todos sabem, Konoha passou por uma turbulência significativa recentemente. O 5º Kage assumiu o cargo recentemente, e a vila ainda está lidando com inúmeros problemas internos. Certos indivíduos deixaram para trás muitos problemas ocultos, forçando-nos a realizar um expurgo completo. Além disso, alguns clãs cometeram ofensas graves. Como punição, seus shinobi foram designados para patrulhas de fronteira. Como o período de mobilização deles ainda não acabou, mobilizar muitas elites agora desestabilizaria a vila. Portanto, Konoha não pode dispensar tantas tropas. Os outros Kage estavam bem cientes dos problemas recentes de Konoha. Aliás, suas próprias aldeias haviam alimentado os rumores para manchar a reputação de Konoha e minar o 3º Hokage. Agora, o 3º havia se aposentado e Konoha passava por grandes reformas. Clãs envolvidos em má conduta grave eram enviados para as fronteiras como punição. Esses fatores tiveram impacto. Para demonstrar nossa sinceridade, Konoha contribuirá com 200 shinobi de elite para esta operação. Além disso, mobilizaremos mais 500 para cuidar da logística de suprimentos. Todas as despesas com alimentos e materiais serão cobertas por Konoha. Isso havia sido combinado entre Yan e Tsunade. Konoha não tinha intenção de lutar contra a Akatsuki de frente, deixar que as outras vilas sofressem o impacto da batalha. Ao oferecer desculpas e compensar com suprimentos, eles poderiam evitar comprometimento excessivo. Com certeza, ao ouvir que Konoha cuidaria das provisões e da logística, as expressões de Onoki a suavizaram. Hasa e Agura não levantaram objeções, eles estavam mais do que felizes em deixar Konoha assumir esses fardos. Kerigakure, isolada do outro lado do mar, e Sunagakure, no meio do deserto, enfrentavam desafios logísticos significativos. Se Konoha fornecesse alimentos e administrasse as linhas de abastecimento, isso lhes pouparia problemas consideráveis. Embora a contribuição das tropas de Konoha tenha sido pequena, suas concessões foram substanciais. Depois de olhar para os outros e não ver nenhuma discordância, declarou, já que ninguém se opõe, este assunto está resolvido. Eu me oponho. Onoki olhou feio para esse pirralho tomou a decisão sem sequer consultá-lo. Será que ele se achava o líder das 5 aldeias? Capítulo 251. Agura e Hasa silenciosamente concordaram com a cabeça, deixando Onoki sem saída para sua frustração. Com 3 aldeias a favor e apenas Iwagakure contra, qualquer objeção era essencialmente sem sentido. Assim, o assunto foi resolvido assim mesmo. Konoha contribuiria com 200 shinobi para o esforço de guerra, mobilizando 500 para logística e transporte de suprimentos. Proteger essas linhas de suprimento exigiria o desvio de uma parcela significativa de suas forças, tornando a participação de Konoha em combate insignificante. Droga! Quando ele compreendeu completamente as implicações, Onoki quase xingou em voz alta. Mas sem apoio das outras aldeias, sua oposição era inútil. Além disso, lidar com a logística de milhares de tropas não era um fardo pequeno.
Konoha assumiu total responsabilidade por isso, demonstrando sinceridade inegável. Isso deixou Onoki sem espaço para começar uma briga, ele só podia ficar em silêncio. Felizmente, além de Konoha, ainda existiam Sunagakure, Kerigakure, Iwagakure e Komogakure. Com cada uma dessas 4 vilas contribuindo com 500 shinobi, eles ainda poderiam travar uma guerra em larga escala. Konoha cuidaria da comida e dos suprimentos, enquanto as 5 grandes vilas dividiriam igualmente o custo dos materiais de guerra, cada uma administrando sua própria parte. Essas questões foram resolvidas rapidamente e então veio o evento principal. No momento em que os olhos de Onoki e Yaa se encontraram, faíscas praticamente voaram entre eles. Ambos queriam se tornar o comandante supremo das forças aliadas, assumir o controle da liderança em vez de se submeter às ordens de outro. Embora Konoha apoiasse Komogakure, eles não podiam ficar abertamente do lado deles naquele momento, eles tinham que ser sutis. O Raikage tem um temperamento instável. Não acredito que ele seja apto a liderar as forças aliadas. Alguém como ele se deixa levar pela raiva com muita facilidade. O Tsuchikage é velho, mas se recusa a nomear um sucessor, prova de quão sedento por poder ele é. Pior, ele é um velho teimoso. Quem confiaria a ele a autoridade de comando? E assim a verdadeira batalha começou. Onoki e Yaa começaram a atacar as fraquezas um do outro, lançando acusações e até calúnias. Tsunade, sentada ao lado, observava com os olhos arregalados. Ela estava grata por Konoha não ter intenção de se envolver. Caso contrário, se eles tivessem entrado na briga, quem sabia o quão caóticas as coisas teriam ficado. E Agura e Hasa, plenamente conscientes de suas próprias limitações, só podiam assistir. Quando chegou a hora da posição crucial de comandante aliado, Onoki, Yaa e Tsunade eram os únicos verdadeiros concorrentes. Os dois foram deixados de fora. Nem sua força pessoal nem o poder geral de suas aldeias lhes davam o direito de competir. Que tal o Raikage e o Tsuchikage dividirem o comando? À medida que a discussão aumentava a ponto de Onoki e Yaa parecerem prontos para se vingar, Agura ofereceu um acordo razoável. Já que nenhum dos dois estava disposto a recuar, por que não deixar ambos liderarem? O temperamento de Yaa e a teimosia de Onoki podem até se equilibrar. No mínimo, eles poderiam manter um ao outro sob controle durante momentos críticos. Acho que a proposta do Mizukage é sensata. Hasa também estava cansado das discussões intermináveis e das provocações mútuas. Como não tinha interesse no assunto, concordou prontamente com Agura. Nesse ponto, tanto Onoki quanto Yaa voltaram seus olhares para Tsunade. Tsunade deu de ombros com indiferença. Não olhe para mim. Minha própria aldeia tem muita coisa para resolver. Retornarei imediatamente após a cúpula dos 5 Kages. Yan ficará para trás para cuidar da coordenação. Quanto à posição de comandante aliado, já que o Raikage e o Tsuchikage estão em um impasse, por que não deixar os dois assumirem o comando? Konoha havia aceitado o pagamento para apoiar Komogakure, mas não podia favorecer descaradamente um dos lados. Dadas as circunstâncias, o comando duplo era o melhor resultado. Sem tomar partido abertamente, esse já era o maior apoio que Konoha poderia oferecer a Komogakure. Com Sunagakure, Konoha e Kerigakure concordando, Onoki e Yaa não tiveram escolha a não ser aceitar. Assim, o assunto foi resolvido. Com as decisões importantes tomadas, Tsunade não tinha interesse em se demorar nos detalhes menores. Após se despedir dos outros Kage, ela se despediu e retornou a Konoha. Os assuntos restantes seriam tratados por Yan em seu lugar. Parece que Konoha deixou para trás muitos problemas sob a liderança do terceiro Hokage. Os problemas são realmente significativos. Caso contrário, Konoha ficaria sentada assistindo Tsuchikage e Raikage lutarem pelo controle? Yan respondeu friamente. Você deveria ser grato. Se não fossem os problemas internos de Konoha, você realmente acha que teria chance de competir assim? Se Konoha tivesse tido liberdade para agir, eles teriam entrado na briga, e Onoki não teria tido a menor chance. O comentário incisivo tocou em um ponto sensível, deixando Onoki sem palavras. Após um olhar profundo e perscrutador para Yan, ele cruzou os braços e recostou-se na cadeira, ficando em silêncio. Agora que as 5 grandes vilas estão unidas, alguém tem informações adicionais sobre a Akatsuki para compartilhar? Hasa e Agura balançaram a cabeça levemente. Yan respondeu simplesmente, nada mais. Todas as informações disponíveis já foram divulgadas durante a cúpula em Komogakure. Você realmente achou que Konoha era um centro de inteligência? As 5 vilas teriam que enfrentar a Akatsuki de frente e Konoha, responsável apenas pela logística, ficaria fora do conflito principal. Boa sorte lidando com qualquer presente que Nagato preparou para você. E de fato, a Akatsuki tinha um grande presente, esperando pelas forças aliadas. Mesmo deixando de lado os 6 caminhos de Pen, Sasori sozinho já lhes daria problemas mais do que suficientes. Com exceção de Tsunade, os outros Kage não partiram imediatamente. Em vez disso, viajaram juntos para a fronteira entre a Terra da Grama e a Terra da Chuva, onde as forças aliadas se reuniriam. Com as 5 grandes aldeias unidas, Yaa e Onoki, como comandantes conjuntos, pouco se importavam se a Akatsuki descobrisse seus movimentos. Aos olhos deles, a força da aliança tornava o segredo desnecessário. Deixe a Akatsuki preparar tudo o que quisesse. No esconderijo da Akatsuki, a atmosfera na base ficou tensa nos últimos dias.
Graças às habilidades inigualáveis de coleta de informações de Zetsu, nenhum dos principais movimentos das 5 grandes vilas passou despercebido. A cúpula dos 5 Kages, a formação das forças aliadas Shinobi, a Akatsuki sabia de tudo. Eles podem não ter todos os detalhes, mas estavam longe de serem cegos. Enquanto as 5 grandes vilas se preparavam, a Akatsuki também se preparava. Nagato abandonou a contenção, revelando 6 caminhos de Pen antes do previsto. Os outros membros da Akatsuki também se ocuparam com os preparativos de guerra, ninguém mais do que Sasori. Nagato lhe forneceu um grande número de cadáveres poderosos, que ele converteu em marionetes, aumentando significativamente sua força de combate. Dentro da Akatsuki, apenas Obito não tinha interesse na guerra que se aproximava. Embora Zetsu também fosse indiferente, ele pelo menos manteve a fachada de lealdade. Obito, no entanto, não se deu ao trabalho de fingir. Ele se opôs abertamente às decisões de Nagato. Mas foi inútil. Nagato e Konan não lhe deram atenção. Até mesmo membros veteranos como Sasori e Kakuzu permaneceram firmemente ao lado de Nagato. Capítulo 252. As 5 grandes vilas Shinobi não enviaram muitas tropas. Konoha pode ter enviado a maioria, mas a maioria do nosso pessoal é responsável pelo transporte de suprimentos. A principal ofensiva contra Megakuri e a Akatsuki será liderada pelas outras 4 vilas. Precisamos compartilhar essas informações detalhadas com Nagato? Em um espaço subterrâneo escondido, Zetsu se reportou obedientemente a Obito. Não precisa. Já que ele quer brincar, deixe-o. Nagato não confia em nós de qualquer maneira, deixá-lo bater numa parede pode ser bom para ele. A menos que ele esmague a cabeça até sangrar, ele não aprenderá a se conter. Além disso, as forças aliadas das 5 grandes aldeias podem nem conseguir derrotar Nagato. Se as 5 grandes vilas tivessem mobilizado todas as suas forças, Obito não teria dúvidas de que poderiam esmagar a Megakuri e a base da Akatsuki. Mesmo que Nagato fosse forte, ele não seria capaz de resistir a um confronto direto com todas as 5 vilas ao mesmo tempo. Sejamos realistas, mesmo com os 6 caminhos de Pen, o poder combinado das 5 vilas o derrotaria em número. Mas naquele momento as 5 vilas haviam enviado apenas algumas centenas de Shinobi. Embora parecesse uma força considerável, não seria suficiente para garantir a vitória sobre a Akatsuki. O caminho Deva ainda ficava no topo da torre todos os dias, olhando além da vila. Nos últimos dias, ordens foram emitidas uma após a outra, e o povo de Amegakuri percebeu que uma nova guerra estava se aproximando. Cada aldeia estava se preparando. Konoha não foi exceção. Isso era algo grande demais para Tsunade sequer considerar esconder. No momento em que ela retornou à vila, ela convocou o terceiro Hokage, Omura Mitokado, e os outros anciões para a sala de conferências. Depois de ler o relatório sobre a mesa, todos na sala ficaram chocados. Uma guerra estava chegando? E eles só estavam aprendendo sobre isso agora? Pelo relatório, parecia que Konoha estava desempenhando um papel de apoio entre as 5 grandes vilas, enviando 200 Shinobi de elite e uma equipe de suprimentos de 500 homens. Sei que todos vocês têm muitas perguntas, disse Tsunade. Mas com base na minha avaliação e na de Yan, a força da Akatsuki não é tão simples quanto parece. Há uma boa chance de as forças aliadas sofrerem um grande revés. Ao fazer com que Konoha se concentre na logística, evitamos as linhas de frente. Não quero que a vila sofra grandes perdas. Após a explicação de Tsunade, todos entenderam por que Konoha estava assumindo um papel aparentemente tão passivo nesta guerra. O objetivo era ficar fora do combate direto e minimizar as baixas. Se fosse esse o caso, deixar que as outras aldeias liderassem o ataque não seria um mau negócio. Mesmo que não ganhassem muito em termos de benefícios em tempos de guerra, pelo menos não sofreriam perdas devastadoras. Supondo, é claro, que Akatsuki fosse tão formidável quanto Tsunade afirmava. Lady Hokage, qual unidade a vila enviará para Megakuri? Como líder da divisão de comandante Jounin, essa era a responsabilidade de Shikaku. Em tempos de paz, a vila não mantinha um exército permanente. A maioria dos Shinobi só era mobilizada quando a guerra eclodia. Antes que a força principal pudesse ser reunida, os postos avançados da fronteira poderiam ser temporariamente realocados. Shikaku queria saber se Tsunade planejava retirar tropas diretamente da fronteira ou reunir uma nova unidade da vila. Se fosse o último, ele precisaria emitir ordens de mobilização. Se fosse o primeiro caso, eles teriam que enviar substitutos para proteger as fronteiras. Por que não retirar as forças da fronteira? O terceiro Hokage falou de repente. Este ano, os Shinobi posicionados perto da Terra da Chuva eram principalmente do Sarutobi, Shimura e outros clãs afiliados. Sua força de combate estava um pouco acima da média, tornando-os uma força de elite adequada para a missão. Velho, você tem certeza? Tsunade e Yan não consideraram mobilizar tropas de fronteira, pois acreditavam que reunir uma nova unidade da vila seria melhor. Retirar-se diretamente da fronteira pode ser visto como um ataque aos clãs Sarutobi e Shimura. Em circunstâncias normais, manobras políticas eram uma coisa, mas levar tais táticas para a guerra só geraria ressentimento entre os clãs. Danzou já havia cometido esse erro antes, e Yan não tinha intenção de repeti-lo. Mas agora, o terceiro foi quem sugeriu isso. A guerra era imprevisível. Em teoria, Konoha não estaria na linha de frente. Mas e se eles fossem emboscados? Se as baixas fossem pesadas, seriam os clãs Sarutobi e Shimura que sofreriam as perdas. Tenho certeza.
Além disso, liderarei pessoalmente a missão à Terra da Chuva e comandarei o shinobi do nosso clã na batalha pela vila. As reputações dos clãs Sarutobi e Shimura estavam em frangalhos. Eles precisavam de conquistas para limpar seus nomes. Somente assim eles poderiam evitar novos ataques. Além disso, Hiruzen também queria ver a Terra da Chuva com seus próprios olhos. A morte de seus 2 filhos, bem como o sacrifício de Utatani, o afetaram profundamente. Foi por isso que ele decidiu ir. Droga! Ian e eu nem queríamos mobilizar as tropas da fronteira para evitar acusações de alvejá-las. E agora ele está se voluntariando, até mesmo pedindo para ir ele mesmo? Por um momento Tsunade ficou sem palavras. Todos na sala estavam olhando para ela e para o terceiro Hokage. O envio de tropas de fronteira foi, sem dúvida, a opção mais eficiente. E já que Hiruzen se voluntariou, ela deveria recusar? Depois de um momento de hesitação, Tsunade finalmente concordou. Muito bem, vamos mobilizar as tropas da fronteira. Mas velhote, você tem certeza mesmo de que vai para a Terra da Chuva? Como era a sugestão da própria terceira, não era como se ela o estivesse forçando. A atmosfera já havia mudado nessa direção. Mas a ideia dele ir pessoalmente para Megakuri a deixou sem palavras. Na idade dele, não seria melhor ficar na aldeia e se aposentar em paz? Por que insistir em se jogar em uma zona de conflito perigosa? Ele realmente achava que a Akatsuki era feita de barro? Acendendo seu cachimbo e dando uma tragada lenta, o terceiro Hokage sorriu confiantemente. Se Onoki pode liderar as forças aliadas como seu comandante, por que eu deveria perder para ele? Ótimo. O que te fizer feliz, tudo bem, eu permito. Mas quando estiver na linha de frente, você deve seguir as ordens de Ian. Nada de ações imprudentes. Tsunade não queria que Hiruzen causasse problemas e minasse a autoridade de Ian. Entendido. O terceiro concordou sem hesitar. Shikaku, você acompanhará o velho até a Terra da Chuva e ajudará Ian com questões logísticas. Sim, senhora Hokage. Com isso a reunião foi concluída e a vila começou seus preparativos. Quanto ao motivo pelo qual Konoha estava arcando com o fardo de suprimentos das forças aliadas, ninguém questionava. A vila tinha mais do que o suficiente para dar. Na Terra do Fogo, a comida era o recurso mais barato. Capítulo 253. Velho, espere um momento. Depois que todos foram embora, Tsunade chamou o terceiro Hokage. Velho, eu sei que devido a eventos passados, o conflito entre você e Ian se aprofundou a ponto de se tornar irreconciliável. Não estou pedindo que você siga meus planos, mas tenho uma exigência, não impeça Ian de avançar. O tom de Tsunade era severo, e ela falava com a máxima seriedade. Não era hora para teimosia ou disputas mesquinhas. Se as coisas dessem errado, criariam dificuldades para todos. Em outras ocasiões, ela poderia se entregar a alguma teimosia ou lhe dar alguma margem de manobra, mas não agora. Quando se tratava de assuntos externos importantes, ninguém, nem mesmo o terceiro Hokage, tinha permissão para enrolar. Era melhor deixar as coisas claras agora do que arriscar a discórdia nas linhas de frente. Se tal situação surgisse, independentemente do resultado do ataque conjunto das 5 grandes vilas Shinobi, Akatsuki e Megakuri, Konoha se tornaria, antes de tudo, motivo de chacota para as outras vilas, e para todo o mundo Shinobi. Depois de finalmente estabilizar a situação e encontrar alguém confiável em quem confiar, Tsunade não queria que o terceiro Hokage estragasse as coisas. Se você quiser ir para a linha de frente, tudo bem, eu permito. Mas você deve seguir ordens. Nada de ações imprudentes, nada de ostentar sua autoridade como terceiro Hokage. Não dificulte as coisas para todos. Eu entendo. A expressão do terceiro Hokage permaneceu calma enquanto ele dava sua garantia. Não interferirei em nenhum arranjo da linha de frente. Só quero liderar uma equipe na batalha, nada muito grande, já que as outras aldeias serão a força principal. Combinado. Vou repassar a mensagem e coordenar com Ian. Se o terceiro Hokage podia fazer tal promessa, Tsunade também estava disposta a ceder. Concessões mútuas beneficiariam a todos. Assim que a potencial instabilidade causada pelo terceiro foi resolvida, Tsunade imediatamente fez a divisão de inteligência entrar em contato com Ian para esclarecer a situação em relação à chegada do terceiro. Como o terceiro Hokage estava disposto a mobilizar suas próprias forças a partir dos postos avançados da fronteira, as coisas ficaram muito mais simples. Konoha só precisava montar uma equipe de logística para suprimentos. Shikaku, o sempre eficiente comandante Jounin, resolveu o problema da unidade de transporte em apenas 3 dias. Sob seu comando, a equipe de suprimentos reuniu os materiais necessários no departamento de logística e partiu para Megakuri. Que engraçado! Ao receber a mensagem de Tsunade, Ian não conseguiu evitar rir. A vinda do terceiro Hokage para a linha de frente foi inesperada. Parecia que a morte de Utatani o havia afetado profundamente. Honestamente, a reação dele à morte do companheiro é mais forte do que quando o próprio filho morreu. Que tipo de pessoa faz isso? Ian não sabia o que dizer sobre tal homem, mas se o terceiro quisesse se juntar à luta, que assim fosse. Konoha já estava cuidando do transporte de suprimentos, o que havia causado certa insatisfação silenciosa entre as outras vilas. Com o terceiro exército trazendo metade das forças de elite de Konoha para o campo de batalha, essas reclamações seriam silenciadas.
Quanto à possibilidade de o terceiro Hokage morrer em batalha, isso dependia do desempenho de Nagato e da Akatsuki. A verdadeira ameaça residia nos 6 caminhos de Pen. Os ninjas desaparecidos de Rank S da Akatsuki poderiam causar problemas para 5 grandes vilas shinobi, mas apenas problemas menores, na melhor das hipóteses. O evento principal seria Nagato e os bilhões de selos explosivos de Konan. Se Konan estivesse disposto a ir com tudo, essas inúmeras etiquetas explosivas fariam as forças aliadas sofrerem. A presença do terceiro Hokage na linha de frente não importava muito, contanto que ele não causasse problemas ou atrapalhasse os planos de Yan. O resto era irrelevante. Na verdade, Yan não se importaria se o velho morresse em batalha, poupando-o do trabalho de planejar vingança mais tarde. Só porque eu, Uchiha Yan, ascendi ao poder não significa que as queixas do passado foram esquecidas. Temos tempo de sobra para acertar as contas. Mas se você morrer cedo, melhor ainda. Isso me pouparia o trabalho de ficar de olho em você, e a desconfiança que isso traz. Não era um pensamento vazio. Muitos já suspeitavam que Yan havia deixado Tatani morrer deliberadamente, seja por se recusar a salvá-la, ou por atrasar o resgate. Com as habilidades de Yan e Shizui, protegê-la deveria ter sido fácil. Mesmo assim, o Tatani morreu tornando Yan um suspeito natural. Mas suspeita sem provas não tinha sentido. Ainda assim, era melhor minimizar tais dúvidas. Muitos incidentes manchariam sua reputação com ou sem provas. Então Yan esperava que Nagato fosse implacável, e que o terceiro Hokage fosse tolo o suficiente para atacar a Megakuri, deixando os 6 caminhos de Pen acabarem com ele. A equipe de suprimentos partiu de Konoha e chegou ao acampamento fronteiriço em Amegakure em 2 dias, trazendo comida suficiente para sustentar milhares de pessoas por pelo menos meio mês. Embora parecesse muito, era insignificante para Konoha. Na guerra, a comida era o recurso mais barato e dispensável. O verdadeiro gasto estava em armas e equipamentos. Guerras passadas frequentemente enfrentavam escassez devido a linhas de suprimentos interrompidas, uma tática favorita entre os shinobi. Sem ordens de retirada, poucos ousavam retornar ao acampamento para buscar rações, forçando-os a racionar o que carregavam. Nem todos tinham condições de comprar pergaminhos de armazenamento para suprimentos. A chegada do terceiro Hokage surpreendeu os outros Kage. Por que esse velho está aqui? Konoha nunca mencionou isso. Na reunião estratégica seguinte, Yan compareceu com Shikaku, enquanto o terceiro Hokage permaneceu no acampamento de Konoha. Yan não o convocou, e o terceiro sabiamente se manteve afastado. Os pedidos foram repassados por mensageiros, um entendimento mútuo para evitar atritos. Shikaku, que estava preocupado com conflitos internos, suspirou aliviado. Contanto que nenhuma disputa surgisse, as coisas prosseguiriam sem problemas. Yan sentou-se no lugar de Konoha com Shikaku em pé atrás dele. Assim que ele se sentou, Onoki perguntou incisivamente. Ouvi dizer que o terceiro Hokage chegou ao acampamento. Por que ele não está presente nesta reunião? Sempre causando problemas. Yan olhou para ele friamente. O terceiro Hokage liderará metade da elite de Konoha na batalha, para que ninguém possa nos acusar de fugir do perigo apenas lidando com suprimentos. Você ainda está insatisfeito, Tsuchikage-sama? Ou quer conflitos internos antes mesmo da guerra começar? Uf, agora não é a hora de brigar com aliados, zombou A, colocando mais lenha na fogueira. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 254. Apesar de ambos serem comandantes das forças aliadas, os dois vinham discutindo cada vez mais frequentemente nos últimos dias. A tensão entre eles permaneceu tão intensa como sempre. Desta vez, ninguém se apresentou para mediar. Tanto Rasa quanto Yagura franziram a testa para Onoki com clara insatisfação. Konoha já havia demonstrado ampla sinceridade, ou Onoki ainda estava tentando semear a discórdia? Seria realmente esse o momento para tais esquemas? Ele queria que o terceiro Hokage se retirasse do campo de batalha e retornasse à vila antes que ele ficasse satisfeito? Não foi isso que eu quis dizer, Onoki tossiu sem jeito, sem vontade de intensificar a discussão com a na frente de todos. Com isso, ele mudou de assunto. Nem Yan nem os outros insistiram mais. Konoha está enviando 200 shinobi de elite, 100 deles serão espalhados para proteger as linhas de suprimentos. Pois não podemos descartar a possibilidade de Akatsuki atacar nossas unidades de logística. Os 100 restantes, liderados pelo nosso terceiro Hokage, se juntarão a vocês em combate direto. Alguém se opõe a esse acordo? Não. Era uma distribuição razoável. Ninguém se oporia a ela só para causar problemas. Se Konoha havia faltado sinceridade antes, agora estava compensando completamente. Como ninguém levantou objeções, o papel de Konoha na discussão foi definido. O próximo passo foi sentar e observar. Quanto a como o terceiro Hokage se comportaria no campo de batalha, isso era problema dele. Yan não tinha intenção de interferir. Ele deixaria que o velho cuidasse das coisas como bem entendesse. Sua responsabilidade se limitava às unidades de suprimentos. Agora, sobre o ataque, devemos atacar a Megakuri juntos como uma força unida ou nos separar? A configuração geográfica de Megakuri estava longe de ser ideal. Construída em terreno aberto, podia ser atacada de todas as 4 direções. Sugiro dividir em 2 grupos. Nos últimos dias, Yagura ficou completamente cansado das constantes discussões entre Onoki e A. Ter os 2 comandantes brigando durante uma operação crítica era uma receita para o desastre. Para evitar mais conflitos, era melhor simplesmente separá-los.
Agura já havia discutido essa ideia com Rasa em particular e até pediu a opinião de Yan. Yan simplesmente deu de ombros, faça o que quiser. De qualquer forma, eu não vou participar da luta. Nesse caso, Iwagakure e Tsunagakure formarão uma unidade. Kazekage, alguma objeção? Quando chegou a hora de escolher aliados, Onoki não hesitou, ele imediatamente escolheu Rasa. Os shinobi de Tsunagakure eram altamente especializados na liberação de vento, sendo a liberação de terra sua afinidade secundária. Isso os tornava altamente compatíveis com as forças de Iwagakure. Concordo. Rasa assentiu levemente. Não fazia diferença para ele se ele se juntasse a Iwagakure ou Komogakure, era puramente uma questão tática. Afinal, não era ele quem dava as ordens. Então Kirigakure se juntará a Komogakure. Agura então olhou para Yan. Quanto ao terceiro Hokage de Konoha. No papel, as forças combinadas de Iwagakure e Tsunagakure pareciam mais fortes. Mas Komogakure e Kirigakure, a sinergia deles era questionável na melhor das hipóteses. Uma vila era especializada em liberação de relâmpago e taijutsu de força bruta, enquanto a outra se destacava em liberação de água e técnicas de assassinato. Em outras palavras, os shinobi de Komogakure eram em sua maioria brigões imprudentes, enquanto os de Kirigakure eram assassinos furtivos. Combinar lutadores com assassinos? As forças de Kirigakure teriam que manter distância caso contrário. Correriam o risco de serem pegas pelas técnicas de liberação de relâmpagos de seus próprios aliados antes mesmo de conseguirem atingir o inimigo. Percebendo isso, Onoki não pôde deixar de sorrir para com uma diversão mal disfarçada. A liberação de relâmpago neutralizava a liberação de terra, mas, sob certas condições, também neutralizava a liberação de água. E na Terra da Chuva não havia falta de água. Uma única técnica de liberação de relâmpagos em larga escala em tal ambiente poderia facilmente fritar os shinobi de Kirigakure antes mesmo que eles enfrentassem o inimigo. Ai! Yan tossiu mal contendo o riso. Dados os problemas de compatibilidade entre Kirigakure e Komogakure, o terceiro Hokage e suas forças se juntarão à unidade deles. Por mim, tudo bem. Onoki concordou alegremente. O olho de A tremeu, mas ele decidiu não discutir mais. E assim o assunto foi resolvido. Quanto às direções de onde os dois comandantes atacariam, isso seria decidido quando chegassem a Megakure. Após sair da reunião, Yan retornou ao acampamento de Konoha. Dentro de sua tenda, Shikaku gesticulou para que um guarda preparasse chá. As forças aliadas estão claramente imersas em conflitos internos. Iwagakure e Komogakure se recusam a reconhecer a autoridade uma da outra. Se uma grande batalha eclodir, o conflito entre elas poderá se tornar um sério problema. O que podemos fazer? Eles são rivais há décadas. O atrito entre eles nunca desaparece de verdade. O mesmo acontece conosco e Tsunagakure. Podemos deixar temporariamente de lado nossas diferenças para cooperar. Mas esperar que eles aceitem a liderança de Konoha é impossível. Yan não estava particularmente preocupado. Além disso, o terceiro Raikage morreu justamente porque Onoki o arrastou para uma guerra de atrito no país da terra. O ódio entre suas aldeias está gravado em seus ossos. Nenhuma aliança temporária apagará isso. Contanto que não nos afete, não há necessidade de se preocupar. Shikaku finalmente entendeu. Yan não tinha nenhum interesse nessa guerra. Ele não se importava se o terceiro Hokage participaria, nem como a batalha se desenrolaria. Felizmente, um estava cuidando da retaguarda enquanto o outro estava na linha de frente. Se ambos tivessem sido forçados a trabalhar lado a lado, conflitos inevitavelmente surgiriam ao longo do tempo. Com a Akatsuki como inimiga comum, as tensões entre as 5 grandes vilas shinobi foram temporariamente suprimidas. A duração dessa repressão dependeria inteiramente da progressão da guerra. As forças shinobi das 5 grandes vilas chegaram com sucesso aos acampamentos da fronteira. A Akatsuki não fez nenhum movimento para interceptá-los ou emboscá-los, permitindo que as forças aliadas se reunissem sem impedimentos. À primeira vista, 2.000 shinobi podem não parecer um grande exército, mas considerando que essas eram as elites de cada vila, sua força combinada superava em muito a de uma força normal de 5 ou 6.000. Para todas as aldeias, exceto Konoha, esta guerra foi uma luta até a morte. Após 2 dias de descanso e preparação, a ofensiva finalmente começou. Quando as 5 grandes vilas declararam guerra em conjunto, todo mundo shinobi ficou em choque. Que tipo de organização é essa, Akatsuki, para forçar as 5 grandes vilas a se unirem contra eles? Você não leu a proclamação? A Akatsuki é um grupo rebelde de Amegakure, especializado em assassinar figuras de destaque em todas as nações. Inúmeras pessoas importantes sucumbiram às suas lâminas. Isso é assustador. Pela primeira vez, a Akatsuki, uma organização que por muito tempo operou nas sombras, foi arrastada para a luz. Todo mundo shinobi agora sabia de sua existência. E todos os olhos se voltaram para a Terra da Chuva. Capítulo 255. A última vez que a Terra da Chuva se tornou o ponto focal do mundo shinobi foi devido à Segunda Grande Guerra Shinobi. Agora, uma nova guerra havia eclodido na Terra da Chuva. Não houve táticas chamativas, apenas força absoluta e avassaladora. As forças aliadas se dividiram em 2 grupos, avançando de direções diferentes, esmagando tudo em seu caminho. Eles quase não encontraram resistência significativa ao longo do caminho. Em apenas 3 dias, o exército chegou aos arredores de Amegakure.
As unidades de suprimentos não sofreram nenhum ataque, e o avanço no campo de batalha tem sido tranquilo. Já avançamos para os arredores de Amegakure. Amanhã, lançaremos um ataque em grande escala e invadiremos a vila. Shikaku, o comandante Jounin, assumiu temporariamente o papel de secretário de Yan, organizando relatórios diários de inteligência e entregando-os a ele. Já está nos arredores da vila, hein? Parecia que Amegakure havia concentrado todas as suas forças na vila. Nagato não havia enviado seu shinobi para morrerem inutilmente. Em vez disso, ele havia reunido suas forças, preparando um presente especial para 5 grandes vilas shinobi. Cara, eu adoraria assistir ao show. Mas não, era melhor ficar no acampamento. Se ele fosse para o campo de batalha agora, não só correria o risco de ser pego no fogo cruzado, como também seria forçado a lutar, caso contrário, enfrentaria críticas. Permanecer no acampamento era a decisão mais inteligente. Mesmo que as forças aliadas fossem completamente aniquiladas, a culpa não recairia sobre ele. Envie batedores para monitorar o progresso da guerra. Eles não precisam se envolver, apenas coletar informações. Já feito. Ter um subordinado competente era uma bênção. Yan não precisava se preocupar com nada, apenas sentar e esperar pelos relatórios. Não é de se espantar que os Hokages do passado tenham favorecido tanto o clã Nara. Eles tornavam tudo muito fácil. Comparado aos problemáticos Uchiha, o clã Nara conseguia lidar com qualquer situação com perfeita eficiência. Essa é a diferença. Ainda assim, os Uchiha tinham seus próprios pontos fortes. Deixando de lado todo o drama em termos de pura habilidade de combate, vários clãs Nara combinados não teriam chance contra os Uchiha. A Akatsuki? Patético. Dentro da tenda de comando em Amegakure, o Raikage zombou. As forças aliadas avançaram suavemente até os arredores da vila. Após um breve descanso, atacariam Amegakure no dia seguinte. O Raikage estava ansioso para ver quais trunfos a Akatsuki estava guardando para eles. Mas não podemos nos dar ao luxo de ser descuidados. O Mizukage queria lembrar o confiante Raikage para permanecer vigilante, mas depois de olhar para o silencioso terceiro Hokage, ele decidiu ficar de boca fechada. Talvez as forças aliadas sejam realmente tão fortes. Se o Raikage achava que a Akatsuki era fraca, o Tsuchikage não era muito melhor. Claro, a Akatsuki já havia eliminado esquadrões de elite das 5 grandes vilas antes, mas eram emboscadas de pequena escala. Agora, com todo o poderio militar das 5 grandes vilas ao redor de Amegakure, a Akatsuki seria esmagada se ousasse lutar de frente. Nós quebraríamos os dentes deles antes mesmo que eles dessem uma mordida. Sob a sombra da guerra, Amegakure mergulhou no caos. Os moradores fugiram em massa, carregando tudo o que podiam. Nagato não impôs restrições àqueles que queriam sair. A política de Amegakure agora era saída permitida, entrada proibida. Mas quantos desses refugiados sobreviveriam fora da aldeia? Isso permanecia uma incógnita. As forças aliadas não perderiam a oportunidade de interrogá-los em busca de informações. Muitos aldeões foram capturados e submetidos à tortura, alguns até tiveram suas memórias extraídas à força. Pelo menos por enquanto, as forças aliadas não recorreram ao massacre em massa. Todos ainda mantinham a calma. Mas e se a guerra começasse com grandes perdas? O derramamento de sangue começaria para valer. Konan cuidou de todos os assuntos de Amegakure. Mesmo com as forças aliadas à sua porta, prontas para atacar no dia seguinte, ela permaneceu calma, organizando metodicamente as defesas da vila. Desde o momento em que a cúpula dos 5 Kages decidiu atacar Amegakure e Akatsuki, Konan começou a se preparar. Sua tarefa principal? Para entregar um presente especial às forças aliadas. O ataque em grande escala estava prestes a começar. Yan não dormiu naquela noite. Ele estava esperando por notícias. Queria ver como a guerra se desenrolaria. Senhor, como Yan não estava dormindo, Shikaku também não conseguia. Ele até mandou a divisão de logística preparar carne grelhada para o lanche noturno de Yan. Junte-se a mim. Yan gesticulou para que Shikaku se sentasse. Sim, Shikaku não recusou. Sentou-se e comeu com Yan. Se não fosse a proibição de álcool no acampamento, carne grelhada acompanhada de saquê teria sido perfeita. Não há necessidade de formalidades entre nós. Yan, você está preocupado com o progresso da linha de frente? Enquanto comiam, a conversa inevitavelmente mudou para a guerra. Algo assim. Tenho medo de simplesmente dormir e acordar logo depois. Fico de mau humor quando isso acontece, então prefiro ficar acordado até os relatórios chegarem. As forças aliadas tinham confiança, mas Akatsuki tinha seus próprios planos. Ao contrário dos outros, Yan não subestimou Akatsuki. Esqueça Nagato, um trapaceiro ambulante, ou o exército de marionetes de Sasori. As centenas de bilhões de etiquetas explosivas de Konan foram suficientes para causar pesadelos. Um movimento errado e as forças aliadas podem acabar enterradas junto com Amegakure. Se Konan foi cruel o suficiente para plantar etiquetas explosivas por toda a vila e detoná-las quando as forças aliadas invadiram, uma enorme nuvem em forma de cogumelo surgiria sobre a Terra da Chuva. Na linha do tempo original, os 600 bilhões de explosivos de Konan contra Obito não causaram destruição generalizada porque eles estavam bem agrupados para maximizar o dano em um único alvo. Mas naquele momento, ela provavelmente ainda não havia acumulado tantos. Ainda assim, dada a velocidade de geração de dinheiro da Akatsuki e o estilo de papel de Konan, algumas centenas de bilhões de marcadores explosivos não estavam fora de questão. Quão assustador foi isso?
Se organizado corretamente, poderia reduzir a Megakuri a escombros. E o Shinobi atacando a vila? Muito poucos sobreviveriam. Algumas centenas de bilhões de etiquetas explosivas. Quanto valeria se fossem vendidas? As etiquetas explosivas já eram uma das ferramentas descartáveis mais caras do mundo Shinobi. Algumas centenas de bilhões já era loucura, mas na linha do tempo original, Conan tinha 6 trilhões. Se convertida em dinheiro, ela seria a pessoa mais rica do mundo Shinobi. Você não tem fé na força das forças aliadas? Shikaku percebeu que Yan não parecia otimista. Não, ele admitiria isso? Yan balançou a cabeça calmamente. A força das forças aliadas é inegável, mas a Akatsuki tem sido muito silenciosa. Esse não é o estilo deles. Uma organização terrorista sem contra-ataques agressivos? Algo está errado. Você está certo. É suspeito. Shikaku franziu a testa ligeiramente. Capítulo 256. Logicamente falando, a organização Akatsuki não deveria ter sido tão silenciosa. Esta era uma organização que reunia nukenes de rank S e assassinava figuras importantes em todo o país. Chamá-los de grupo terrorista não seria exagero. Os membros da Akatsuki eram um bando de foras da lei. Dada a natureza desses ninjas desonestos, enfrentando um ataque conjunto das 5 grandes vilas Shinobi, a menos que planejassem fugir imediatamente, eles definitivamente fariam as forças aliadas pagarem um alto preço. No entanto, desde a cúpula dos 5 Kages até agora, enquanto as forças aliadas avançavam até os arredores de Amegakuri, a Akatsuki não demonstrou a menor reação. Pelo raciocínio normal, eles deveriam ter causado pelo menos alguns problemas para as forças aliadas de outras maneiras, colocando armadilhas ao longo do caminho, lançando emboscadas, cortando linhas de suprimentos e assim por diante. Mas não havia nada. As escoltas de elite enviadas pelas aldeias para proteger os comboios de suprimentos não tinham nada para fazer, nenhum inimigo à vista. Além disso, com as 5 grandes vilas Shinobi declarando guerra a Megakuri, nenhum tolo de qualquer vila ousaria atacar as unidades de suprimentos naquele momento. Coloque-se no lugar deles. Depois de comer até ficar satisfeito, Yan largou os hashis e pegou sua xícara de chá para tomar um gole. Se eu fizesse parte da Akatsuki, faria tudo o que estivesse ao meu alcance para causar problemas para 5 grandes vilas Shinobi, pelo menos para retardar o esforço de guerra. Qualquer atraso seria melhor do que não fazer nada. Você não acha? Se fosse eu, faria o mesmo. Shikaku franziu a testa profundamente, uma leve inquietação se agitando em seu coração. Será que os preparativos da Akatsuki estão todos concentrados em Amegakuri? Eles estão planejando enfrentar as forças aliadas em uma batalha decisiva? É exatamente isso que me deixa curioso. Agora, aguardamos notícias. Ao amanhecer, as forças aliadas lançarão o ataque. Não demorará muito para que cheguem notícias. Esperemos que sejam boas notícias. Embora ele tenha dito isso, Yan estava preparado para aceitar qualquer notícia que viesse, boa ou ruim. Claro, se o terceiro Hokage e o Shinobi do clã Sarutobi morressem em Amegakuri, seria ainda melhor. Perder algumas centenas de Shinobi de elite era algo que Konoha poderia lidar. Perder o terceiro Hokage? Ainda é possível. Então, seria melhor que todos eles morressem. A perda de 100 elites, além de uma figura icônica como o terceiro Hokage, sem dúvida prejudicaria Konoha, mas não o suficiente para causar grande instabilidade. Em outras palavras, se as coisas chegassem ao ponto em que o Shinobi do clã Sarutobi e o terceiro Hokage estivessem todos mortos, como ficariam as outras vilas? Até lá, Konoha não precisaria se preocupar com os outros causando problemas, ninguém ousaria provocá-los. Shikaku também ficou em silêncio. Depois de tirar a mesa, sentou-se com Yan, tomando chá e aguardando notícias das linhas de frente. O amanhecer chegou e a chuva finalmente parou. Talvez os céus estivessem de bom humor hoje, porque a Megakuri, geralmente envolta em chuvas intermináveis, estava banhada pela luz do sol pela primeira vez. Infelizmente, o céu limpo não fez nada para retardar o avanço das 5 grandes vilas Shinobi. Sob o comando de Ai Oonoki, as forças aliadas lançaram seu ataque pelas frentes norte e sul. Somente quando o inimigo chegou aos muros da vila, os Shinobi de Amegakuri finalmente começaram a revidar. Mas a resistência deles era fraca, quase não representava um inconveniente para as forças aliadas. Sem Akatsuki, Amegakuri era apenas uma vila menor. Mesmo com um pouco mais de Shinobi, eles não tinham chance contra um exército composto inteiramente por lutadores de elite. As forças aliadas avançaram como uma faca quente na manteiga, esmagando toda a oposição. Em menos de meia hora, eles atravessaram ambas as frentes e invadiram o coração de Amegakuri. O show começa. No topo da torre central, os membros da Akatsuki se reuniram, observando as forças aliadas invadirem a vila vindas de ambas as direções. Kakuzu lambeu os lábios com um sorriso sanguinário se espalhando pelo rosto. Obito não interferiu nos planos de Nagato, ele também estava no topo da torre. Com 6 caminhos de Pain na vanguarda e os outros membros os flanqueando, apenas Conan, o anjo da organização, estava faltando. Um monte de lixo. Com um único pisão, a esmagou o peito de um inimigo desafiador sob seu pé. Ele ergueu a cabeça, examinando o campo de batalha. Por onde as forças aliadas passavam, cadáveres cobriam o chão. Na outra frente, o ataque foi ainda mais rápido, talvez devido às pesadas perdas sofridas pela aldeia, ou talvez pela morte do filho, Oonoki parecia estar descontando seus rancores pessoais. No início do ataque, ele liberou uma técnica de estilo partícula, destruindo as paredes externas de Amegakuri com um único golpe.
Kazekage ainda não há sinal da Akatsuki. Onoki e Rasa pairavam no ar, um usando a liberação de terra, o outro a liberação magnética. Comparado a Rasa, que tinha que ficar em pé sobre sua areia dourada, Onoki, flutuando sem esforço com as mãos atrás das costas, era uma figura muito mais imponente. Nenhum vestígio dos membros da Akatsuki. A resistência de Amegakuri é lamentável. Rasa estava procurando pela Akatsuki, mas sem sucesso. A Megakuri não era particularmente grande, mas também não era pequena. Encontrar os membros da Akatsuki ali não seria fácil, a menos que se revelassem ou entrassem em combate, liberando flutuações de chakra detectáveis. Estranho. Eles estão se escondendo? Onoki estava ansioso para enfrentar os membros da Akatsuki. Se eles estivessem se escondendo, seria uma decepção amarga. Invadir uma vila menor como a Megakuri e não encontrar nenhum vestígio da Akatsuki seria um golpe humilhante para 5 grandes vilas shinobi. Você vai pagar por isso. Dentro de uma base escondida, Konan não hesitou em incendiar todo o seu estoque. Ela pretendia dar às forças aliadas uma grande exibição de fogos de artifício. As etiquetas explosivas originalmente destinadas a óbito na linha do tempo original agora estavam sendo usadas contra as forças conjuntas das 5 grandes vilas shinobi. Ela havia se esforçado bastante para prepará-los, esperando por esse exato momento, para mandar os invasores para o alto no momento em que invadissem a Megakuri. À medida que a resistência de Amegakuri enfraquecia ainda mais, os shinobi aliados começaram a vasculhar a vila em busca de membros da Akatsuki e qualquer informação útil. Bom, de repente, explosões ocorreram dentro de Amegakuri. No início, poucos prestaram atenção. Era comum que aliados usassem etiquetas explosivas em batalha. Não há necessidade de alarme. Claro, as explosões eram um pouco mais altas, as marcas um pouco mais numerosas. Qual shinobi de vila está desperdiçando marcadores explosivos desse jeito? Não poderiam espaçá-los? Aqueles que notaram as explosões não conseguiram evitar reclamar internamente. Mas suas reclamações foram interrompidas, porque as explosões não foram isoladas. Elas foram contínuas. Bom, bum bum. A vila inteira parecia envolta em etiquetas explosivas. Assim que Konan as acionou, uma reação em cadeia se seguiu. Em meio às explosões ensurdecedoras, prédios desabaram em massa. Muitos shinobi aliados foram mortos antes que pudessem reagir, soterrados pelos escombros. O inimigo plantou inúmeras etiquetas explosivas por toda a vila. Percebendo isso, o terceiro Hokage e Agura empalideceram. Do outro lado, Onoki estava fora de si. A vila está cheia de explosivos. A Akatsuki planeja enterrar toda a força aliada aqui. Que crueldade! Que crueldade! Rasa congelou por alguns segundos antes de se mover instintivamente para salvar o máximo que pudesse. Mas os shinobi aliados estavam espalhados procurando pela Akatsuki. Eles não estavam reunidos em um só lugar. Mesmo com sua liberação magnética, ele não conseguiu proteger muitos. Capítulo 257. Onoki ficou completamente atordoado. Rasa poderia pelo menos usar sua liberação magnética para salvar pessoas, mas o que ele deveria fazer? Ele não conseguiria simplesmente desintegrar todos os explosivos enterrados com seu estilo partícula. Não havia como conseguir isso, e uma técnica de estilo partícula em larga escala arriscaria ferir seus próprios aliados. A Megakuri inteira estava cercada por selos explosivos. Uma série de explosões irrompeu, deixando todos em choque. Os shinobi que coletavam informações olhavam fixamente para a vila, agora envolta em chamas. Além das explosões ensurdecedoras, os gritos agonizantes dos ninjas feridos ecoavam pelo ar. Com inúmeras etiquetas explosivas detonando, toda a Megakuri, exceto seu distrito central, foi reduzida a um inferno. Inúmeros prédios foram destruídos, e poucos shinobi atingidos pelas explosões conseguiram resistir à devastação. Alguns dos ninjas mais fortes tentaram salvar a si mesmos ou a seus companheiros, mas suas habilidades eram limitadas. Sob o bombardeio implacável de Konan, quase ninguém conseguiu suportar tal ataque. As forças aliadas shinobi não foram completamente eliminadas, mas pelo menos metade delas foi morta ou gravemente ferida. Em essência, o presente de Konan em etiquetas explosivas havia aniquilado sozinho as forças militares das 5 grandes vilas shinobi. Isso não pode ser real. Os sobreviventes olhavam incrédulos para as ruínas quase destruídas de Amegakuri, como se estivessem presos em um pesadelo. Ninguém conseguia imaginar como, em apenas alguns minutos, toda a vila havia sido reduzida a escombros. Ainda mais assustador foi o fato de inúmeros companheiros terem perecido nas explosões. Os que sobreviveram ficaram espancados e cobertos de poeira. Entre as 5 grandes vilas, os shinobi de Wagakuri se saíram um pouco melhor. Suas técnicas de liberação de terra forneceram alguma proteção no momento crítico. As outras aldeias não tiveram tanta sorte. Esse era o plano da Akatsuki o tempo todo? Permanecendo em silêncio, atraindo as forças aliadas shinobi para Megakuri e então sacrificando a vila para mandar todos para o inferno? Não havia como negar. Os métodos da Akatsuki eram implacáveis, e eles não tinham escrúpulos em sacrificar sua própria fortaleza. Já que a Megakuri não poderia ser salva de qualquer maneira, por que não usá-la como isca? Deixar o inimigo invadir a vila e então detonar tudo sob seus pés. O plano de Konan era perfeito. E como o destino quis, as forças aliadas se depararam com a situação. Ninguém previu que Konan tivesse estocado uma quantidade tão absurda de etiquetas explosivas. A investida imprudente deles contra a vila favoreceu.
Observando o campo de batalha devastado, ruínas destruídas, cadáveres de inimigos e aliados espalhados por toda parte, os 5 Kage sentiram seus corações congelarem. Eles conseguiram se proteger das explosões, mas pouco podiam fazer para salvar os outros. O pó de ouro de Rasa protegeu um punhado de shinobi, mas o resto, bem, não havia sentido em pensar nisso. Centenas de bilhões de explosivos eliminaram a maioria da elite das forças aliadas. No papel, parecia uma troca terrível. Afinal, o custo de tantas etiquetas explosivas era astronômico. Mas para Conan, isso não significava nada. Se significasse desferir um golpe devastador no inimigo, algumas centenas de bilhões de etiquetas explosivas seriam um pequeno preço a pagar. Afinal, ela era uma máquina ambulante de impressão de etiquetas explosivas. Contanto que ela tivesse materiais suficientes, ela poderia produzir mais quando quisesse. Já que vocês, 5 grandes vilas, ousaram atacar a Megakuri, considerem isso meu presente para vocês. Caramba! A estalou, entrando em um ataque furioso, mas não era nada mais do que uma raiva impotente. Sem um alvo para desabafar, ele só conseguia pisar no chão em frustração, quase engasgando com sua própria fúria. O terceiro Hokage e Agura ficaram em silêncio sombrio, olhando para o campo de batalha destruído, incapazes de falar por um longo tempo. Onoki e Rasa, pairando no ar, tinham expressões tão sombrias que pareciam esculpidas em pedra. Bom, muito bom. Ao contrário da fúria irracional de A, Onoki estava rangendo os dentes com tanta força que eles poderiam quebrá-los. Poucos minutos atrás, ele estava fantasiando sobre reunir informações e interrogar o shinobi de Megakuri. Agora, em poucos instantes, todas essas ilusões foram reduzidas a cinzas. Rasa e Agura ficaram igualmente furiosos, mas pelo menos mantiveram alguma aparência de controle. Quanto ao terceiro Hokage, ele sentiu que queria morrer. Ele liderou a elite de seu clã até a Megakuri, apenas para jogá-las direto na armadilha do inimigo. 100 membros de clãs de elite. Agora quase ninguém permaneceu de pé. Se Danzou tivesse lhe dado 200 em vez de apenas 1, o clã Sarutobi poderia ter ficado aleijado e irrecuperável. Mesmo para um grande clã, perder quase 100 shinobi de elite de uma só vez foi um golpe devastador. Eles não eram apenas genins comuns, eles eram os melhores do clã. Resgatem os feridos. Rasa pousou, as palavras sibilando entre os dentes cerrados. Sunagakure já era pobre, agora as coisas estavam indo de mal a pior. Após essa catástrofe sem precedentes, o foco dos 5 Kage mudou completamente da Akatsuki para o controle de danos. A prioridade agora era salvar o máximo de vidas possível, minimizando as perdas. Mas a Akatsuki não tinha intenção de dar-lhes essa chance. Assim que os médicos se moveram para tratar os feridos, a emboscada começou. Kakuzu zombou enquanto esmagava o coração de um médico em suas mãos, rindo loucamente do sangue manchando suas mãos. Seguindo sua liderança, inimigos vestidos de preto avançaram, massacrando os shinobi aliados restantes, tendo os médicos como alvos principais. Bastardos! Finalmente se mostrando. A, já fervendo de raiva, ativou instantaneamente sua armadura de relâmpagos. Ele deu um soco direto no peito de um inimigo que se aproximava, apenas para congelar quando a capa caiu. O rosto era familiar. Não muito tempo atrás, ele enviou pessoalmente esse homem para se infiltrar em Megakuri. Agora, ele havia se tornado um inimigo, ou melhor, uma marionete modificada. Akatsuki. Consumido pela fúria, avançou pelo campo de batalha como um touro furioso, transformando todos os bonecos em sucata em seu caminho. Quando os rostos dos bonecos caídos se tornaram visíveis, Onoki, Agura e Rasa sentiram seu sangue ferver. Até as veias do terceiro Hokage saltaram em sua testa quando ele viu o rosto de seu próprio filho, Shino. A Akatsuki não merecia nada além da morte. Mais e mais marionetes apareceram, e logo o próprio Sasori entrou em campo, acompanhado por vários ninjas desonestos que a Akatsuki havia recrutado recentemente. No passado, a Akatsuki tinha padrões de recrutamento rigorosos. Agora, eles pegariam qualquer um, afinal, eram apenas bucha de canhão. E agora essa bucha de canhão estava sendo usada. Mate todos eles. Mesmo com 5 Kage liderando o ataque, mesmo com o exército de marionetes de Sasori, não foi o suficiente. O poder dos 5 Kage estava além do poder dos shinobi comuns. Os bonecos se despedaçaram sob o ataque deles, espalhando-se pelo chão como brinquedos quebrados. Se não fosse controlado, até mesmo um único Raikage seria suficiente para esmagar Sasori. Os mestres de marionetes temiam inimigos como a Casca Grossa, incrivelmente rápidos e capazes de reduzir qualquer marionete a lascas com um único golpe. E agora todos os 5 Kage estavam sedentos por sangue. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.